Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esta é a videoaula de número 4. Nós estamos adotando o livro da coleção Conexões com a Física dos seguintes autores do PNLD, livro adotado na nossa escola. Na aula passada, nós estávamos fazendo a resolução de exercício sobre quantidade de calor e deixamos a atividade de casa. Aí está a atividade. Eu resolvi previamente para que possamos ganhar tempo e o vídeo não fique tão longo. A questão de número 16 diz: que quantidade de calor é preciso fornecer a uma massa de 400 gramas de cobre para sua temperatura se elevar de 20 graus Celsius para 80? É dado o calor específico do cobre, então basta usarmos a equação da calorimetria, que é quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, cá está a massa, foi dado no problema, o calor específico também e a variação de temperatura. Se a temperatura se eleva de 20 até 80, significa que a variação foi de 60 graus Celsius. Portanto, a resposta do item A, qual a quantidade de calor? 2.160 calorias. O item 17 diz o seguinte: a água escorre de uma torneira elétrica a temperatura de 42 graus Celsius, é a temperatura inicial. Coletando em uma bacia 4 litros de água que escorre dessa torneira, observa-se que, após determinado tempo de exposição, a água atinge a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a nossa temperatura final. Nesse processo, qual foi a quantidade de calor cedida pela água ao meio ambiente? Então, veja só, calculando a variação de temperatura, 25 menos 42, encontramos 17 graus Celsius. Com essas características, ou seja, a densidade de 1 grama por centímetros cúbicos, e adotando como um pressuposto da calorimetria que 4 litros de água equivalem a 4 kg, nós sabemos que na prática isso não é verdade, mas em condições específicas, como a pressão de 1 atm, a água nessa densidade, nós podemos estabelecer a seguinte relação: 4 litros de água é igual a 4 kg, que é igual a 4.000 calorias. Portanto, respondendo à pergunta qual a quantidade de calor, basta multiplicar a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Encontramos esta resposta, ou se preferir, dar em quilocal, aqui está a resposta. O K é um submúltiplo que equivale a 1.000, portanto, 68 quilocal é igual a 68.000 calorias. Esta é a resposta. E o sinal negativo, ele influencia em alguma coisa? Não neste caso. O sinal negativo indica que o calor foi cedido. Se um corpo perde energia, sua quantidade de calor ela é negativa. Aí está, essas foram as questões que nós deixamos como exercício para casa e vamos dar continuidade ao que nós havíamos combinado na aula passada de iniciar a partir de quantidade de calor latente e calor sensível. Imagine essa situação onde você tem a matéria nos 3 estados físicos e o que eu quero analisar é basicamente essa daqui, um corpo mudando de fase. Neste caso, se o corpo muda de fase, nós dizemos que ocorre mudança de fase sem mudar a temperatura. Um cubo de gelo derretendo, a temperatura permanece constante. Por isso que você vai a uma pizzaria, pede um refrigerante, vamos citar um refrigerante, né? Alunos menores de 18 anos, pede um refrigerante e você diz: garçom, traz gelo. Por quê? Você põe o gelo dentro e aí, enquanto o gelo estiver fundindo, derretendo, ele vai manter o líquido àquela mesma temperatura. Neste caso, ocorre mudança de fase
sem mudar a temperatura. E quando isso ocorre, nós dizemos que o calor ele é latente, porque ele está em estado de latência, onde a energia ela é cedida e o corpo não muda de temperatura. Então, neste caso, nós classificamos como quantidade de calor latente. E observe aqui a nossa equação, a equação a equação da quantidade de energia por calor, só que quando ele é um calor latente. E pode acontecer em algumas situações, por exemplo, na fusão, na vaporização ou na reversa, fusão reversa, quando na solidificação ou na vaporização reversa, quando na condensação. São os 4 pontos onde ocorre mudança de fase sem mudar a temperatura. E neste caso, o calor ele é latente. Recapitulando o que nós havíamos estudado, se o corpo muda de temperatura sem mudar de fase, por exemplo, colocou água ao fogo e a temperatura começa a se elevar e ele ainda está no estado líquido, o calor é sensível. E por que é sensível? Porque ocorre variação de temperatura. E neste caso, com o exercício que nós acabamos de resolver, a quantidade de calor é dada por esta equação, mc ΔT. Já se houver mudança de fase sem variar a temperatura, a quantidade de calor é dada por esta equação. Como um macetezinho, nós dizemos que essa daqui é o que mole, que moleza, né? Ou melhor, retificando. Essa nós chamamos de que mole, dada a característica dele, né? QML, que mole. E esse daqui, que macete. Macete por quê? Por causa do MC ΔT, que macete e que mole. Aqui quando ocorre variação de temperatura, aqui quando ocorre mudança de fase. Bem, pessoal, é isso aí. Vamos aplicar isso a uma equação, a uma questãozinha, a um exercício. Lembrando somente dessas situações, se a mudança de fase ocorre na fusão, o seu calor latente vale 80. Se ocorre na solidificação, vale menos 80. Se a mudança de fase ocorre na vaporização, o calor latente vale 540. E se ocorre na condensação, vale menos 540. E assim a gente já pode aplicar uma curva de aquecimento. Nesta curva, onde é que ocorre, onde é que o calor ele é sensível, onde ocorre variação de temperatura. Observe o eixo do gráfico. Aqui é temperatura, aqui é a quantidade de energia por calor. Então, variou a temperatura, calor é sensível. Quantidade de calor é igual a mc ΔT. Não variou a temperatura, aqui houve apenas mudança de fase. Então, quantidade de calor é M vezes L. Aqui, variou a temperatura, como? Desse ponto até esse, ocorre um aumento nesse sentido aqui. Um aumento neste sentido, aumento de temperatura. Neste sentido aqui não ocorre aumento de temperatura, ocorre apenas mudança de fase. Portanto, aqui novamente, que macete. Certo? Mudança de fase, que mole. Ok? Mudança de temperatura, que macete. Ou seja, se você quiser a quantidade de energia desde um ponto A até um ponto F, a sua energia será dada pela soma, aqui símbolo grego quer dizer somatório, a soma de todas as quantidades de calor. Aí está nossa equaçãozinha básica. Bem, vamos ver agora a nossa atividade de casa. Como atividade de casa, vamos fazer um exercício. Deixe-me limpar minha tela com as setinhas.
Então vamos fazer o seguinte exercício. Peguem o livro de vocês, como atividade de casa, tente fazer as questões de número 27 e 28 da página de número 76. Na próxima aula, a gente continua a partir da resolução, ou seja, correção dessas duas questões, e continuaremos o conteúdo com novos exemplos. Até lá, tenham todos uma boa aula, bons estudos e que possamos ter um bom desempenho. Até logo!